Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu deixo o meu VS Code minimalista e clean, né? Como é que eu trago a essência, né, e a minha cara para o meu VS Code, né? Quais as configurações e extensões que eu uso para configurar e deixar ele do jeitinho que eu gosto, né? Então, bora lá. Pessoal, a primeira coisa que eu faço aqui é na questão do Command Center, tá? Command Center, essa parte aqui de cima, que é uma paleta de comandos que você pode utilizar, porém você acessa ela com o Ctrl P. Então não faz sentido a gente manter ela aqui em cima. Então você clica com o botão direito e remove. Aqui na direita, a gente tem o layout de controle, tá? O layout de controle, você não necessariamente precisa ter ele aqui, porque você pode vir aqui e colocar layout, procurar aqui no F1, né, pessoal? F1, layout, e você pode vir aqui em customize layout e você vai abrir exatamente a mesma coisa, tá? Então não tem para que a gente ter isso aqui se a gente pode utilizar um atalho. Então também remove. Então a barra de cima, toda do nosso VS Code foi embora. Partindo aqui para baixo, eu tenho aqui a minha barra de status. Ela é muito importante, tá, em certos momentos, então vale a pena você manter ela. Porém, como eu quero trazer essa pegada minimalista e clean para o meu VS Code, eu também vou removê-la. Passando agora para a barra de atividades, na nossa esquerda, tá? Eu não gosto dela nessa posição, então eu sempre passo ela para a direita. Eu também não utilizo esses botões aqui, nem esses aqui de baixo, tá? Também não utilizo eles. E como é que eu consigo usar esses botões de outra forma, só que sem ver eles na tela, né? Você pode utilizar os shortcuts Ctrl Q. Você pode ver que ele tem o explorador, o search, o source control, run, debug, extensions e muitos outros. Tem tudo isso aqui de sidebar, tem questões do panel, tem as tasks, main, e muitas outras coisas que você pode utilizar também aqui utilizando esse Ctrl Q. Então, neste caso, pessoal, se eu aperto o Ctrl Q e coloco em extensions, ele abre a minha aba de extensões aqui. Então, eu posso vir aqui e colocar a posição dela em hidden. Mas caso você queira manter, você pode colocar ou em cima ou embaixo. Embaixo fica dessa forma, em cima fica dessa forma e hidden fica desta forma. Eu sempre mantenho hidden e utilizo o Ctrl Q. Né, para nossa sidebar, quer dizer, eu não gosto da indentação e nem dos ícones. Então eu uso a extensão Symbols para utilizar o tema de ícones. Então quando você clica em Install, seleciona aqui Symbol Icons, ele bota ícones diferentes para pastas, para os arquivos e por aí vai. Só que a indentação eu também não gosto, né? Eu acho que está muito perto o src do Assets. Eu gosto de manter a indentação um pouquinho maior. E para isso, você vai apertar F1, abrir o Open User Settings, e aqui dentro, pessoal, você vai colocar o seguinte comando. Bota vírgula, workband.tree, pronto, ponto indent, né, no caso. E na hora que você salva, você pode ver que a indentação já mudou. Se eu comento, fica mais próximo. Se eu descomento, fica bem mais separado, né? Bem mais indentado, né? Então eu prefiro sempre desta forma. Eu também não gosto dessa fonte aqui da nossa sidebar. Eu gosto de mudar essa fonte. E para mudar a nossa fonte, eu utilizo então a extensão APC. Você instala ela primeiro aqui. Ela é uma extensão de customização de interface. Ela está na forma experimental. Porém, o que a gente quer é apenas mudar a fonte em si, né, da nossa sidebar. Então, fiquem tranquilos. Se você quiser fazer mais outras coisas, coisas mais complexas ou coisas do tipo, talvez essa questão de experimental possa prejudicar. Mas para mudar a fonte é bem tranquilo. E o comando para mudar a fonte é esse aqui: apc.fontFamily e bota em si a sua fonte. No caso, eu vou colocar a IBM Plex Mono. Salvei e vou lá. Agora, todo o meu VS Code está com uma fonte diferente. Se eu descomento, ele volta para a fonte normal. E se eu deixar o comando, vou lá. Só que ele não muda, pessoal, a fonte do editor. Então, para mudar a fonte do editor, você vai em Settings e muda aqui. Então, eu vou colocar aqui a JetBrains Mono, por exemplo. Então, como você pode ver, tá diferente, né? A fonte fica bem melhor assim. Agora, pessoal, passando para o editor, tem algumas coisas que eu gosto de tirar aqui no nosso editor, que no caso, por exemplo, é a altura da nossa tab. Então, se você pesquisar tab height, nessa primeira densidade editor tab height, eu sempre mantenho compact. Então ela diminui, como você pode ver, ela ficou bem menorzinha, ó. O default
Compact. Maravilha. O Breadcrumbs eu também não gosto. Então eu tiro. Breadcrumbs. Desativo. O minimapa eu também não utilizo muito. Então eu ou deixo no auto hide para ele sumir e quando eu passar o mouse por cima ele aparecer, ou eu apenas desabilito mesmo. Não utilizo. O scroll, pessoal, eu também não gosto que ele fique aparente. E por exemplo, se a gente está com uma fonte muito grande, ó, tem o scroll então horizontal, eu também não gosto que eles fiquem aparecendo. Então eu procuro scroll, venho aqui no horizontal e coloco hidden e no vertical também coloco hidden. Agora, eu consigo dar o scroll, tanto vertical quanto horizontal, porém eles não aparecem. Pessoal, agora falando um pouquinho mais sobre indentation, né? Você pode ver que quando a gente seleciona aqui o interior dessa função, fica então meio claro, né? Eu não gosto desse claro, desse highlight, então eu tiro. Só que se você não gosta nem dessa questão cinza, você também pode remover ela, né? Esse guia, né? Você pode remover ele aqui no Editor Guides Indentation. Ficou bem clean agora. Pessoal, tem pessoas que tiram os números, né? O Editor Lines, você vem aqui e clica em Off. Porém, eu não gosto. Eu só tiro os números das linhas quando eu estou gravando alguma coisa específica que não dependa dos números. Porém, quando eu estou codando, eu deixo. Tá? Por que que eu deixo? Porque você consegue navegar entre as linhas. Então, se você aperta Ctrl P, coloca dois pontos e escreve o número da linha, por exemplo, 22, e eu aperto Enter, ele coloca o meu cursor na linha 22. Então, você tem que aprender também a utilizar esse command para navegar entre as linhas. Então, é por isso que eu não tiro as linhas quando eu estou codando em si, só tiro quando eu estou apresentando alguma coisa. Outra coisa legal que eu mudo aqui no meu VS Code é a questão das animações. Então, se você pesquisar Animations, você vê que tem o Cursor Smooth Carrot Animation. Eu coloco no On. Como você pode ver, pessoal, quando eu clico nessa linha e vou para outra linha, o meu cursor ele some e aparece. Quando eu clico em On, olha o que acontece. Ele fica mais suave, parece que ele viaja em si até o outro canto. Tem o Smooth Scrolling também, quando você faz o scroll, ó, ele fica bem duro, né? Se você coloca o Smooth, ele fica bem suave. O Cursor Blink também eu deixo no Smooth. O Reduce Motions eu deixo no Off, tá? Mas isso aqui pode prejudicar um pouco a performance, dependendo do seu computador. E o Smooth Scrolling também para o terminal eu coloco também. Então fica tudo bem suave no scroll e nas animações. Passando agora para temas, pessoal. Eu gosto do Houston, tá? Mas aí vem de preferências, né? Tem muitos temas, mas eu gosto do Houston, tá? Só que eu não gosto muito do background que o Houston traz, né? Então, como você pode ver, aqui fica escuro, aqui fica claro. Eu não gosto muito dessa diferença de cor. Então, o que que eu faço? Eu mudo o background do meu VS Code. E para isso eu utilizo a extensão Background. É a segunda que vai aparecer, essa VS azul. Clico em instalar. Maravilha, como você pode ver, ele já tem até um exemplo aqui mostrando, ó, que você pode mudar o background de vários cantos, né, do painel de baixo, da sidebar, dos editores e por aí vai. E para você fazer isso, você vem aqui no seu VS Code, aperta F1, escreve background, dois pontos configuration, e aqui ele vai mostrar alguns comandos embaixo e onde você pode botar backgrounds. No window, na parte do editor, na sidebar, no painel. Você pode botar vários, né, backgrounds diferentes. E você pode botar múltiplos backgrounds, para quando você coloca, por exemplo, um tempo entre eles, ou você abre múltiplos editores que têm diferentes backgrounds para você diferenciar cada um. Eu sempre utilizo o window, né, que ele pega a janela todinha do VS Code. Fica muito bonito. Você pode alterar aqui o alinhamento, o blur, a opacidade, repetir em si o size, o tempo de cada background. E para você selecionar então a imagem, você clica aqui em File, depois Add a File, ou Folder, ou um lobby, até mesmo uma URL. E eu sempre venho aqui no Add a File, vou selecionar aqui um arquivo. E quando eu seleciono, olha o que acontece. Ele me dá uma notificação e fala para eu fazer o install e o reload. Cliquei, ele vai reiniciar o meu VS Code. E voilá, pessoal. Agora olha como tá muito mais bonito. Muito mais minha cara esse VS Code. Não gosto muito de trocar o background. Porém, a resolução
desse background é muito feio. Então, eu sempre coloco um blur aqui, tá? Eu coloco, por exemplo, 8px. Faço um install and reload. Como você pode ver, já tem mais ainda blur ali, né? Então eu não consigo ver se a resolução tá ruim ou não, né? Então fica bem bonito. Tem muitas outras pessoas que gostam do layout centralizado. Como você pode ver, ele bota um espaçamento na direita e na esquerda, então fica também bem bonito. Porém, você vai ter que ficar mexendo aqui nas colunas, quando você abre, ó, ele come, fica um pouco difícil de lidar. Então eu deixo sempre total, da esquerda para a direita, né? Aproveitando todo o espaço horizontal. E pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre como deixar o seu VS Code mais minimalista e clean, dar a sua cara em si nessa ideia. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e fique com os próximos vídeos.